com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina e na edição e na filmagem está a Clau Santos. Oi, Clau! Oi! E o vídeo de hoje está começando e nós vamos falar sim sobre os 5 episódios da Casa do Dragão que nós não havíamos falado. Mas antes, é claro, eu quero convidá-los para curtirem o nosso vídeo e também se inscreverem no nosso canal. E você que já é inscrito, muito obrigada de coração. Também convidamos vocês a darem uma chegadinha lá no Insta, que no Insta também a gente tem assim, ó, de coisinhas, informações, curiosidades sobre cinema, filmes e séries. E aqui estamos nós, órfãos, mais uma vez, de uma série. Porque sempre que termina uma série, a gente fica órfão, né? E, especialmente falando em Casa do Dragão, tivemos a notícia de que a próxima temporada só virá em 2024. Então, nós temos muito o que pensar, muitas teorias para elaborar. Nós sabemos que mesmo uma série sendo baseada nos livros do George R. R. Martin, a gente não tem ali uma história que seja literal ao que está escrito nos livros. Então, nós podemos nos preparar para muitas novidades. Foram capítulos muito intensos e estamos aqui então para falar que mesmo com muitas informações, muitas histórias, tudo ficou muito coerente. Tudo foi muito bem amarrado, até situações às vezes que a gente não conseguia ver, um personagem ali que ficou um ou dois capítulos sem aparecer, de repente aparece no final e dá um excelente arremate para a história. Então é bem interessante ver como tudo isso foi construído. O que é legal numa série como essa é que quando temos tantos personagens tão bem definidos, com suas personalidades definidas, a gente consegue traçar uma ideia do que cada personagem, ou pelo menos pelo que a gente imagina, psicologicamente falando, que linha cada personagem vai tomar. Porque foram 10 anos que se passaram para chegar no 6º episódio, ela traz um amadurecimento dos personagens. Não só daqueles personagens que eram adolescentes, como era o caso da Rhaenyra e também da Alicent, como dos personagens já adultos, como Daemon, por exemplo. O que mudou nesses personagens com essa passagem do tempo? Bem, alguns personagens agora possuem suas próprias famílias. E as suas responsabilidades elas vão além agora do seu pessoal, porque vai atingir a sua prole. E no caso da Alicent, por exemplo, ela já tem ali os seus filhos e ela tem, pelo menos na ideia dela, o Aegon, que é o seu filho mais velho, que seria então um possível herdeiro do trono. Só que essa pessoa, esse menino, ele é um menino bastante desleixado, despreocupado, ele não tem o menor interesse, não se prepara para assumir qualquer posição um pouco mais elevada na corte e, de certa forma, isso é uma preocupação para ela. E esse ator que interpreta esse menino, que é o Tom Glynn-Kearney, esse ator ele é um ator excelente, porque ele mostra exatamente essa despreocupação. Ele não está focado em nada, ele inclusive tem medo de assumir essa responsabilidade. Então, nesse caso, é uma das situações com que a Alicent precisa se preocupar. Então a Alicent aparece bastante se sentindo poderosa, querendo mostrar serviço ali como rainha, e aí nós temos uma grande cena nesse capítulo, que é aquela cena onde a Rhaenyra acaba de dar à luz e a Alicent exige ver o filho. E ao contrário daquilo que a gente está acostumado, que é as visitas vão visitar a criança, a Alicent queria então que a criança fosse levada até ela. Só que a Rhaenyra, que não é boba nem nada e que sempre se mostrou muito forte de todos os capítulos que ela aparece, ela decidiu que ela mesma ia levar o seu filho. Então ela vai ali com dores, caminhando com muita dificuldade, mas ela resolve ir lá e enfrentar esse desafio pessoalmente. E o que a Alicent de fato quer é mostrar para o Viserys que o filho da Rhaenyra, assim como os outros, não são filhos
do Linor Velaryon. Esse é o grande interesse dela em esclarecer, mais uma vez, que eles são filhos bastardos e que então não teriam direito ao trono. E que, aliás, nesse episódio nós vemos então que os filhos da Rhaenyra são filhos do Sir Harwin Strong, que é aquele cavaleiro que ajudou, que salvou a Rhaenyra naquela cena do casamento, quando deu aquela confusão. Foi ele que tirou ela do meio daquela confusão. Ela escolheu bem esse moço. E como ela vê então que o Viserys é um verdadeiro vovô coruja e que ele já definiu que a Rhaenyra é a sua herdeira ao trono, ela, que se faz de santa, né, porque ela se faz de santa, ela vai então à procura, ou ela se une ali com o Sir Larys Strong, que aliás, este homem é de um pavor absurdo. E esse ator, o Matthew Needham, ele é simplesmente incrível porque ele consegue nos deixar com todos os sentimentos negativos possíveis quando ele aparece. Então ela se une ali a ele e eles acabam tramando contra a vida do pai das crianças da Rhaenyra, que na verdade é irmão do Sir Larys. É um episódio que teve também aquela cena muito carregada, muito pesada, onde o Daemon ele está casado com a Lina Velaryon. E ele já tem 2 filhas com ela, que já são ali pré-adolescentes, e ela está grávida então, e com a dificuldade de ter o seu filho, que enfim ela realmente não consegue dar à luz, foi aquela cena assim bastante pesada, onde ela vai até o seu dragão e pede de qualquer forma que o dragão então a queime ali naquela situação, porque ela está sofrendo muito. O dragão a princípio dá aquela olhada e não quer se envolver naquilo ali, porque realmente não é essa a atuação dele, mas de fato, como ele percebe realmente o sofrimento dela, ele acaba acatando a sua vontade. Foi então uma espécie de chama de misericórdia que nós vimos ali. O 7º capítulo, então, é aquele momento onde a corte viaja para Driftmark para o funeral da Lina. E ali, então, já fazia muito tempo que o Daemon e a Rhaenyra não se reencontravam, né? Eles se reencontram nesse momento, onde eles têm ali uma conversa, mostrando aquela intimidade que eles já tinham em outros momentos, naquela época quando a Rhaenyra era adolescente ainda. O 7º episódio também é marcado por aquela cena maravilhosa, onde há o encontro do Aemond Targaryen com a Vhagar, aquela dragão que é a dragão mais velha, que está sem montador e que ele resolve então enfrentá-la, e é uma cena realmente de arrepiar, porque ele é minúsculo perto dela, porque ela realmente é imensa, e ele vai até ali, ele a doma, monta nela e sai fazendo seu primeiro voo, e esse voo é realmente incrível. E é uma cena bastante curiosa, porque ela foi montada de uma forma diferente do que a gente imagina. Nós sabemos que o dragão, claro, ele é CGI, mas o que acontece é que a distância entre a cena gravada na praia e a cena da montaria da Vhagar teve 7 meses de distância. A grande preocupação da produção era justamente o ator Lew Ashton, que o quanto esse menino ia crescer e desenvolver durante esses 7 meses para que eles fizessem então a cena do voo. E essa cena do voo, ela precisava de muitos ângulos onde a gente percebe a mudança, especialmente nessa idade da infância para a adolescência, que esses meninos desenvolvem muito. Então eles tinham essa preocupação em como é que eles iam mostrar isso e se isso ia aparecer demais para o público. Mas a cena ficou incrível e pode ter certeza, ninguém nem percebeu essa distância. E como nem tudo é Dracarys, esse ato de coragem do Aemond montando a Vhagar acabou provocando uma fúria nas filhotas do Daemon e da Lina. E não admitem, claro, que ele esteja montando o dragão da mãe delas. Então elas vão pra cima dele, ele vai pra cima delas e acaba gerando a maior briga no jardim de infância, envolvendo inclusive os filhos da Rhaenyra, o Jacaerys e o Lucerys.
E nós estamos falando das crianças de A Casa do Dragão. E esse jardim de infância sabe como é que é? Não é uma briguinha ali de tapinha. Qualquer briguinha salta olho pra tudo que é lado. E foi exatamente o que aconteceu. Numa dessas de defende aqui, puxa ali, pega uma adaga aqui, outra ali, o Lucerys acabou meio que por acidente, segurando uma adaga, hein? Bem, mas meio que por acidente, ferindo o rosto do Aemond, onde o Aemond acaba perdendo um olho. É sério essa criançada. Então, é claro, toda a família se reúne em torno desse acontecimento e o rei Viserys, vendo que os ânimos ali estão muito acalorados, ele chega e manda todo mundo parar, né? Ele diz, olha, vamos parar, vamos ter um pouco de boa vontade. Só que ele também indaga o que realmente aconteceu, por que que tudo aconteceu. E aí um dos filhos da Rhaenyra acaba então dizendo que foi porque o Aemond chamou eles de bastardos. E esse para o Viserys é um assunto bastante sério. Então ele pergunta de onde ele tirou aquela ideia, daí tem aquela ali troca de olhares quando ele, mesmo com um olho só, dá aquela olhada pra mãe, e aí um fala que é o outro, aí ele acaba dizendo que foi o irmão, e o irmão diz que todo mundo sabe, e aí fica aquela confusão. Mas o que de fato o Viserys quer é dizer que não interessa e que ele pouco está se interessando por isso. Eles todos são uma família, os filhos são da Rhaenyra, portanto eles possuem legitimidade. E o rei Viserys diz, num dos momentos aí dessa cena onde ele está olho no olho com a Alicent, ele diz pra ela uma das frases que pra mim foi assim, ó, arrebatadora. Não permita que o seu temperamento oriente o seu julgamento. Gente, este homem é um poço de eloquência. Só que o que acontece ali é que a Alicent ainda está com a ideia do olho por olho. Então ela acaba atacando a Rhaenyra com uma adaga. Ela fere a Rhaenyra superficialmente, mas é uma situação já complicada, porque é uma agressão. Ela é a rainha, ela está numa posição ali onde ela não deveria ter esse tipo de reação. Mas fica todo mundo já compreendendo que ela não é aquela moça recatada, tranquilona que ela aparenta, e que há ali alguém que está tramando alguma coisa muito maior por fora de tudo que as pessoas estão visualizando. E finaliza então com aquela cena maravilhosa da união ali do casamento entre o Daemon e a Rhaenyra. E essas cenas eu particularmente amo, porque não importa a época que o casamento aconteça, sempre tem ali alguma tradição diferente, as cerimônias são repletas de simbologia e isso é sempre muito bonito de ver. Esse episódio, claro, foi marcado pelo rei Viserys. Ele não está presente, ele está muito debilitado, a doença ao qual ele está acometido já o devorou, né? A gente vê ele já sem partes do corpo devido à doença, e ele de certa forma já foi até enterrado pelo Otto Hightower, que é aquela pessoa que está desde o início tramando, querendo encontrar o seu lugar ao trono ali, mesmo que seja usurpando, né? Que é o que ele está fazendo. Então estão todos lá na sala do trono e ele já ali sentadinho no trono, se achando o rei. Alicent talvez teria então muito mais direito a estar sentado ali do que o próprio Otto, e ele então está ali ouvindo as petições das pessoas ali da corte. E o que acontece? Ele é interrompido quando as portas se abrem e, sem ninguém imaginar, aparece Viserys em pé, caminhando com muita dificuldade. Ele não aceita a ajuda de ninguém e essa cena foi muito especial. Primeiro porque ela foi filmada em ângulos abertos e fechados, e esses ângulos abertos especialmente mostravam o tamanho da sala, a distância que o Viserys teria que percorrer, e nos ângulos fechados, os olhares atônitos de todas as pessoas
e do próprio Viserys encarando as pessoas, e especialmente uma troca de olhares que foi lindíssima entre a Rhaenyra e o Viserys. E é claro, uma cena abrilhantada pela trilha sonora de Ramin Djawadi. A música que toca ali é Protector of the Realm, que mostra exatamente a grandiosidade de Viserys. Essa música é o protetor do reino. Então, mostrando que essa entrada do Viserys é mostrando que sim, eu sou o protetor do reino, sim, eu ainda estou aqui, sim, e eu posso andar com as minhas próprias pernas. Teve também um segundo momento extremamente emocionante, que é uma cena, inclusive, que foi até improvisada, ela não estava no script. E essa cena foi quando o Viserys vai subindo os degraus para chegar ao trono e a sua coroa cai e de repente surge alguém, junta a coroa e coloca de volta na cabeça do Viserys. E foi o nosso querido Daemon. Que cena maravilhosa, emocionante. Esse encontro dos irmãos ali nessa cena foi realmente um momento muito especial. Aquela cena familiar maravilhosa, todos reunidos à mesa, o Viserys com aquele olhar ali de satisfação vendo a sua família reunida, nos mostra que realmente Viserys estava nos seus momentos finais. E de fato foi o que aconteceu, porque então ele está, já passado aquele momento, ele está na cama, onde a Alicent está junto com ele, e ele nem tem mais ideia de com quem ele exatamente está conversando, tanto que ele acha que está conversando com a Rhaenyra, e ele fala sobre aquela profecia, aquele sonho da canção de Gelo e Fogo, onde o príncipe prometido, ele acaba dizendo que viria da Alicent. E aí a confusão acontece, porque ele morre, né, nesse episódio, e a Alicent acaba imaginando que o Aegon seria então de fato a pessoa que salvaria o reino, seria o herdeiro, o legítimo, e aí, meus queridos, a confusão começa. O 9º episódio, então, ele é marcado por toda aquela situação criada pelo Otto e pela Alicent em não querer que a notícia da morte do rei se espalhe. Por quê? Porque essa notícia não pode chegar a Rhaenyra, especialmente porque a Alicent está de posse do último desejo de Viserys, que na cabeça dela aquilo ali é a verdade. Então nós temos ali uma cena onde a Rhaenys descobre que está presa em seus aposentos, porque a Rhaenys não pode chegar até a Rhaenyra, e além de tudo, a Alicent quer o apoio da Rhaenys para a coroação do Aegon. Já todos aqueles lords que haviam se comprometido com a Rhaenyra acabam sendo forçados pelo Otto, né? Não teve nenhuma legitimidade nesses juramentos de lealdade, porque eles foram forçados pelo Otto a assumirem a lealdade, assumirem as suas responsabilidades com o rei que será coroado, que é o Aegon. Então está criada toda uma situação em torno dessa coroação, que será feita de uma forma bastante obscura, sem a presença da real herdeira do Trono de Ferro. Tem aquela cena entre a Alicent e o Ser Loras. Não. Não, né? Não. Esqueçam os pés. Vamos para a próxima parte. A Rhaenys não cedeu a Alicent e mostrou ali mais uma vez toda a sua força, e a Alicent continua deixando ela presinha lá bem tranquila, e eis que surge Sir Eric. Claro, coisa mais querida, né? Ele vê que tá acontecendo toda aquela traição ali e ele de fato não admite isso, então ele vai lá e vai levando ela por alguns caminhos para que ela possa escapar de toda aquela situação. Só que nessa fuga dela, todos os súditos ali do reino estão indo então em direção ao local lá onde será a cerimônia de coroação do Aegon, que é bom lembrar, o Aegon estava desaparecido, foi uma loucura, eles queriam recuperar ele o mais rápido possível, porque se a Rhaenyra para que fizessem essa coroação o mais rápido possível.
E aí temos aquela cena onde o Aegon está ali naquele circo montado com milhares de pessoas assistindo o evento. Ele é então coroado e naquele momento é o primeiro momento onde de fato ele sente que ele tem algum valor, mesmo que sem nenhuma legitimidade. O que acontece é que as pessoas começam a ovacioná-lo e ele ali se sente o poderoso. E de repente, então, a Rhaenys surge no seu dragão numa cena que foi maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora, porque muitas pessoas ali naquele momento foram esmagadas, foram mortas, foram feridas, mostrando que também não faz nenhuma diferença para eles, né? Porque a questão ali, a discussão mesmo, é o poder, e ela olha fixamente para tudo que está acontecendo, olha para todos, e ela tinha ali a chance de lançar uma chama com o seu dragão num poderosíssimo Dracarys e queimar todo mundo e acabar com a festa, mas ela tomou uma decisão diferente e uma decisão bastante coerente com tudo que ela pensa. A briga não é com ela. E então a Rhaenys vira as costas e deixa todos ali urinados, apavorados, e vai com certeza direto contar para a Rhaenyra o que havia acontecido. E chegamos ao 10º episódio, o último dessa primeira temporada, e que foi um misto de sentimentos, porque nós sentimos raiva, medo, admiração, muita emoção, também muita tristeza em alguns momentos, e esse episódio realmente marcou. A Rhaenys chega a Dragonstone com a notícia do falecimento do Viserys, o que já deixa a Rhaenyra bastante abalada. Porém, ela traz uma outra notícia, que é a da coroação do Aegon. E isso então acaba provocando muito nervosismo na Rhaenyra, onde ela começa a sentir dores, e isso indica então que ela estando grávida, essa criança iria chegar naquele momento. E esta cena é definitivamente uma cena extremamente triste, onde nós conseguimos ver a força da Rhaenyra, a união dela com o seu dragão, porque enquanto ela está sentindo as dores, o dragão tem alguns momentos onde o dragão aparece ali, alguns flashes, e o que mostra que de certa forma ele está dividindo com ela aquele momento angustiante. Ela não permite que ninguém a auxilie, a exemplo da cena com o pai, que não permitiu que ninguém o auxiliasse a chegar até o trono, né? Então ela ali acaba tendo o filho sozinha, se percebe que a criança é uma criança morta, e ela então sai naquele momento ali, ela mesma prepara a criança para o seu funeral, e é uma cena bastante triste, é um momento bastante pesado. E aí, nesse momento, o Daemon já está ali todo armado, todo preparado, porque ele já ficou furioso porque a Rhaenys não queimou a patota toda, então ele já está armando ali o início de uma guerra, porque ele realmente quer resolver isso de uma forma bastante mais abrupta, né? Diferente da Rhaenyra, que acaba tomando a decisão de seguir aquela coerência, aquele legado do pai dela, que era de resolver as coisas na calma, sem guerra, sem muitas mortes. Então o Daemon, ele não é de acordo com isso, né? Também uma das cenas que é a mais linda, tem algumas, mas esta realmente foi uma cena bem inesperada e muito bonita, quando Sir Eric chega com a coroa do Viserys, se ajoelha diante da Rhaenyra e faz o seu juramento reconhecendo ela como a rainha. E foi muito emocionante essa cena, até porque o Daemon também, ele pega a coroa na mão, e nós sabemos que o Daemon durante muito tempo desejou essa coroa e se sentiu o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro. Ele reconhece a Rhaenyra e ele mesmo coloca a coroa sobre a sua cabeça. Então foi uma cena muito bonita e foi muito emocionante. Amei. Demais. É bom lembrar também que o Corlys Velaryon aparece, ele está também debilitado devido aos ferimentos, né, que ele teve na batalha. Ele aparece e se coloca à disposição então e jura a sua lealdade a Rhaenyra, que
era algo também já meio que esperado numa situação como essa. Tem uma cena bem interessante que não ficou ali muito clara e, claro, tivemos que fazer uma pesquisa para conseguir trazer essa informação, que é aquela cena em que o Daemon entra no Fosso do Dragão e ali ele canta uma canção e surge um dragão diferente, um dragão que nós ainda não tínhamos visto na série. E esse dragão, na verdade, ele pertenceu ao avô do Daemon e do Viserys, ao rei Jacaerys. Esse dragão, então, ele é um dos mais velhos de todos os dragões e ele está há 30 anos sem um montador. Então, o que a gente pode imaginar ali é que o Daemon está tentando, acredito que, fazer uma amizadezinha ali com esse dragão para tê-lo já também como seu aliado na batalha que vem por aí. Por fim, vem aquele momento, antecedendo aquele momento que a gente nem queria que tivesse acontecido, né? Mas a Rhaenyra envia os seus filhos para conversar com os lords e garantir a fidelidade dos lords com a nova rainha, que é ela. Ela envia então o Lucerys para a Ponta da Tempestade, onde está o Lord Baratheon. E o que acontece é que quando ele chega lá, ele dá de cara com quem? Vhagar. E onde tem Vhagar, tem Aemond. Então já começou por aí essa cena trazendo algo já meio que assustador. Não sairia boa coisa nessa situação. Quando alguém diz pra mim assim, ó, ai, vai ali que esse cachorro não morde. O que eu sempre digo é o seguinte, cachorro é cachorro e gente é gente. E no caso da Casa do Dragão, gente é gente e dragão é dragão. Não podemos subestimar os instintos dos dragões, porque mesmo ali obedecendo os seus montadores, eles são animais. Então eles vão seguir em algum momento os seus instintos. Então começa aquela perseguição, a gente vê a Vhagar imensa, imensa, o Arrax muito pequenininho perto dela e a gente sabe que ele não vai acabar bem. E por uma ação do instinto do Arrax, ele acaba cuspindo fogo na Vhagar e a Vhagar, o que ela ia fazer, né? Bom, vou seguir o meu instinto. Só que nesse momento que a gente percebe é que o Aemond não queria que isso acontecesse. Ele não queria. Ele não queria que isso acontecesse. Ele ali fica, né, preocupado, ele diz pra ela não, mas não adianta, né? E essa cena, então, foi uma cena muito forte, bem inesperada. E essa notícia vai chegar a Rhaenyra. E quando essa notícia chega, tudo aquilo que nós vimos, né? A Rhaenyra se manteve forte com todas as situações que aconteceram com ela, com a morte do pai, a coroação do Aegon, a perda do seu bebê, e agora então é uma cena bastante forte onde a gente vê que ela recebe aquela notícia e ela fica extremamente abalada, e aí sim, agora é guerra. E a guerra tem um nome, e esse nome é Rhaenyra Targaryen. Para encerrar, eu tenho 3 nomes para falar. Número 1, Eva Best. Esta mulher que interpreta a Rhaenys é uma atriz de primeiríssima qualidade. Ela tem uma classe e ela fica de longe observando as coisas com aquele sorrisinho de canto. Nossa, ela é muito classuda, essa mulher. Ela tá num papel maravilhoso. Que personagem! Eu fiquei um pouco preocupada com a mudança de elenco e aí nós temos Olivia Cooke. Preciso falar sobre ela. Nossa, essa menina também está arrebentando a boca do balão. Ela é a Alicent no seu melhor e pior. É uma personagem que exige muito dessa atriz, porque é um lugar que todo mundo deseja, ela está naquele lugar e ao mesmo tempo ela se sente bastante perdida, ela não sente a autoridade que ela tem e ela busca através do seu relacionamento com as pessoas. Então essa personagem é maravilhosa. E claro,
infelizmente não teremos mais Paddy Considine com o Rey Viserys, mas ele foi assim, ó, sem dúvida o melhor ator dessa primeira temporada. Ele realmente mostrou assim algo que eu não tinha visto ainda nesse ator, então nos rendemos a nossa lealdade ao Rey Viserys, e agora estamos aí imaginando e pensando o que será que virá só lá em 2024. Mas A Casa do Dragão está de parabéns, porque foi uma das melhores séries deste ano de 2022. E o vídeo de hoje foi esse sobre A Casa do Dragão, que está na HBO Max. Agora vamos aguardar. Muito obrigada pela sua presença conosco até esse momento. Queremos agradecer o seu like, e para você que ainda não deu like, vamos lá, dá aquele joinha, se inscreva no nosso canal. Você que já é nosso sócio aqui do clube, muito obrigada. E até a próxima, Clau. Muito obrigada. Obrigada. Grande beijo, e é hora da selfie. Tá gravando.